Bem-vindos, meu nome é Sérgio Lírio, recebo hoje o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo, obrigado aqui por... Eu que agradeço. Estamos aqui na livraria Tapera Taperá, que cedeu esse espaço gentilmente para a entrevista. E a gente vai falar um pouco hoje do novo livro que o Paulo Nogueira está lançando, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Para quem não sabe, o Paulo tem uma longa história de serviços prestados ao Brasil. Teve uma passagem pelo governo Sarney, se não me engano, certo? Certo. 8 anos representou o Brasil e mais 10 países no FMI e durante 2 anos integrou a diretoria do então nascente Banco dos BRICS. Administração, na verdade. Administração. Neste novo livro que ele está lançando, boa parte é dedicada às histórias, às passagens, esses períodos em que ele ficou tanto no FMI quanto nos BRICS. Vamos dizer assim, não foram momentos muito tranquilos, né? Teve certos momentos revoltos, né, Paulo Nogueira? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque os seus adversários normalmente costumam dizer que você é uma pessoa difícil. É isso mesmo? Foi esse o problema aqui que você enfrentou? Né? Nesse livro eu procuro combinar a análise econômica da situação internacional com um relato de embates, assim, da vivência, né, dos bastidores de um brasileiro que passa pelo FMI, que passa pelos BRICS, pelo Banco dos BRICS, mas não está lá só para fazer número. O brasileiro quer fazer diferença. O Brasil que tem uma noção de que é um grande país, e eu vivi o período de ascensão do Brasil, foi o período que vai de 2007 a 2014, e vivi também o período do declínio do Brasil, que foi o período que começa em 2015 e que se aprofunda com Temer, né? E depois com Bolsonaro. Então, tive essa experiência de ser um brasileiro em organismos internacionais com o Brasil forte e com o Brasil fraco, né? Se eu sou uma pessoa difícil, difícil fazer um auto-julgamento. Eu acho que a situação é difícil, né? E se você se acomoda, eu sempre digo isso no livro, se você vai para Washington e fica lá tranquilamente, dizendo o que é esperado que se diga, você vai ser tratado otimamente como um grande representante da comunidade internacional, entende? Mas não é esse o papel que nós temos que ter. Eu entendo que um brasileiro, ou outro país em desenvolvimento, outro latino-americano que seja, tem que lutar para melhorar as coisas. Né? Então, num dos 3 livros você até analisa esse ponto. Você diz que um representante de um país em desenvolvimento, de um país que não está no centro do poder, ele sempre será tratado, se não de alguma forma se impor, ele sempre será tratado como alguém de segunda classe. Ou ele vai ser alguém que vai aderir completamente à ideia, ou vai ser tratado como uma figura perigosa, em certa medida. É isso, né? Não tem meio termo, ou você adere, ou você é tratado como rebelde. Né? Eu entendo que não tem muito meio termo. Claro que você não se trata de ir para organismos internacionais fazer demagogia e barulho por barulho. Mas o Brasil é um país importante e se ele se faz representar com força nos organismos internacionais, ele faz diferença. E no período que vai de 2007 a 2014, o Brasil fez diferença. Sabe? Fez diferença no G20, fez diferença no Fundo Monetário, fez diferença nos BRICS. E eu fui parte disso, me orgulho de ter sido parte disso. Sabe? Eu acho que nesse período o Brasil mostrou que é um grande país. Foi o grande país que é realmente. Né? Depois veio a desgraça, né? A crise política, o medíocre governo Temer, e agora culminamos nesse governo indescritível que é o governo Bolsonaro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, não é uma aspiração, é uma realidade, é uma vivência, entende? E essa vivência eu tive como membro de uma equipe, membro de um processo, vamos dizer assim, integrante de um processo, né? E se você pode dizer assim, mas você foi difícil? Fui, mas acho que o nosso papel não é ficar lá buscando facilidades, entende? O senhor acabou ficando 2 anos lá no Banco dos BRICS, saiu por conta da pressão do ministro Levi, certo? Aí já era o Meirelles. Já era o Meirelles. E foi principalmente o Goldfein, aquele presidente do Banco Central, sim. já no governo Temer, né? O Levi foi no governo Dilma, né? Certo. Houve uma pressão, mas na verdade a pressão maior foi já no governo Temer. O senhor deixou... E a senhora relata aqui que apesar de toda a novidade aí
dos BRICS, da formação desse banco, os avanços foram menores do que se imaginava. E, por exemplo, os investimentos, a ideia de fazer um banco de investimento para projetos de infraestrutura acabou não decolando. Qual o senhor acha que é a maior dificuldade de articulação desse conjunto dos países chamados BRICS? Os BRICS estão indo bem, de um modo geral. Acho que vai continuar a funcionar. Mas é que eu diria o seguinte, nós temos que ter uma visão de longo prazo, uma paciência chinesa, sabe? Que eu não tenho, mas é que esse processo de construção institucional são demorados, sabe? Então, esse banco, por exemplo, onde eu fui vice-presidente, em Xangai, ele já tem agora o quê? 4 anos. Nós estamos em 2019, mais de 4 anos. Né? E não está indo tão bem. Não está indo bem porque a escolha da administração foi infeliz. Não sei por que os nomes que os indianos, os russos, os sul-africanos mandaram para lá são fracos, sabe? E aí isso é muito importante numa instituição que está nascendo, sabe? O presidente indiano é fraco, os vice-presidentes russos e sul-africanos são fracos, entende? Então a instituição está patinando, não está indo bem. Mas está lá, está sendo construída e pode dar um start nela, um restart, né? E é uma pena que o restart poderia ser dado pelo Brasil, porque nós conquistamos em Fortaleza o direito de indicar o segundo presidente do banco, em 2020, em substituição ao atual presidente indiano. Infelizmente, quem vai indicar é o governo Bolsonaro. Espero que ele acerte, mas não é muito provável, digamos. Não vamos dizer assim, vamos dizer que é uma dúvida, né? É uma dúvida. Agora, Paulo Nogueira, você trata no livro também, fala bastante de nacionalismo, cita até uma velha frase que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Você diria que sobre o governo Bolsonaro, essa ideia do nacionalismo brasileiro também corre sérios riscos de ser desmoralizada? Na realidade, no livro eu cito essa frase famosa do patriotismo é o último refúgio dos canalhas, mas dizendo que ela não é tão apropriada hoje em dia, que hoje em dia a gente pode dizer com mais razão que o globalismo é o último refúgio dos canalhas, o cosmopolitismo. Então, nesse ponto, eu estou próximo ao Bolsonaro, devo dizer. Por isso que eu digo que... Mas não tanto. Não, porque minha preocupação é que o Bolsonaro, pelo seu caráter simplório, assim, tosco, contamine ideias que são válidas, entende? A crítica ao globalismo é uma crítica válida, que eu sempre fiz, eu próprio, né? Muitos nacionalistas brasileiros. Nesse livro ela está aí, presente, né? Mas ao fazer a crítica ao globalismo, você tem que ter certas, não quero usar uma palavra pretensiosa, mas uma certa sofisticação, porque é um fenômeno complexo, entende? Então não adianta confrontar as ideologias dominantes no mundo com ideias toscas. Você vai virar pária, que é o que está acontecendo com o Brasil do Bolsonaro, entende? Mesma coisa no meio ambiente, por exemplo. Existe um consenso científico, internacional. Tem falhas desse consenso? Tem. Tem assim, ilações equivocadas do ponto de vista político? Tem, mas se você quiser questionar esses consensos internacionais, você tem que se preparar. Não pode sair chutando balde, assim, simploriamente, como tem feito o ministro do Meio Ambiente, como tem feito o próprio presidente da República. É perigoso, entende? Então, o que me preocupa no chamado, nem sei se a gente pode dizer isso, onde é que se viu um nacionalismo que presta homenagens... Qual é a palavra que a gente vai usar? Homenagens constrangedoras ao presidente americano. Isso não é nacionalismo. Que bate continência para a bandeira. Bate continência, isso não é nacionalismo, é uma caricatura do nacionalismo, entende? Mas pode contaminar o nacionalismo mais válido, né? Agora, como o senhor frisou bem e frisa no livro, quer dizer, o senhor viveu 2 momentos, o momento de ascensão do Brasil e o momento de decadência, que agora vai se aprofundando. Que risco o senhor acha que tem o Brasil persistindo nesse caminho de ficar à margem da geopolítica, do debate internacional? O que isso vai nos custar? Olha, primeiro, é uma grande tolice fazer concessões unilaterais aos Estados Unidos pensando que os americanos vão retribuir. Quem faz isso não tem a menor ideia de como funcionam os americanos, em primeiro lugar. Prestar homenagens ao Trump não vai levar a lugar nenhum. Hostilizar consensos internacionais só vai transformar o Brasil num país... Sabe que a imagem do Brasil
sempre foi excelente, né? Agora nós estamos pagando o preço pela eleição de 2018, né? E não tem nada a ver com a imagem normal do Brasil, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma coisa fora da curva. O Brasil é um país respeitado, querido, mais querido do que respeitado, né? No mundo. E agora mudou. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu estou achando que nós estamos correndo um risco muito sério de colocar, não agora sim, mas de colocar o Brasil vulnerável até a ação internacional, sabe? Sanções, tentativas de intervenção, sabe? Porque não se pode brincar com certos temas, entendeu? Por exemplo, a questão ambiental. O Brasil não pode se comportar como se a preocupação do resto do mundo com as questões da Amazônia fosse ilegítima, que é legítima, porque tem spillovers, entende? Tem consequências. O que nós não podemos permitir é que essa preocupação legítima se misture com tentativas de interferir no Brasil por outros motivos, né? Para se aproveitar das riquezas brasileiras, para tomar conta de processos nacionais, entende? O ministro Paulo Guedes, no início do ano, falou que já a partir desse trimestre agora, do segundo semestre, o Brasil ia viver uma nova era, não está acontecendo. A última vez que ele mencionou isso, ele falou que em 2021, ou seja, quase 3 anos depois da previsão dele, a economia brasileira vai estar voando. Olhando hoje, obviamente não dá para prever o futuro, mas olhando hoje o desempenho da economia brasileira e o projeto do governo, o senhor vê alguma possibilidade da economia brasileira retomar um crescimento minimamente sustentável? Algum crescimento pode vir, mas não acredito que venha algo de muito convincente, algo que seja assim significativo em termos per capita, porque o governo não está fazendo nada para isso, entende? O governo trabalha com teorias, no meu entender, teorias econômicas ultrapassadas, que já foram testadas, não foram aprovadas em outros países, até no próprio Brasil, que é a ideia de que você produz um choque através de reformas estruturais e com isso induz a confiança e a recuperação do gasto privado, né? Isso é coisa de economista de Chicago, né? Não pode, a recuperação nunca vem sem uma ação decidida do Estado, que pode ser monetária, pode ser fiscal, alguma coisa vai se fazer na área monetária, está se fazendo, mas não é suficiente. Precisa haver uma ação fiscal cuidadosa, mas importante. Não está acontecendo. O governo está na expectativa de que as reformas vão produzir confiança, que espontaneamente a economia se recupera. E pior, as reformas estão em estado de confusão, né? Porque foi a previdenciária, está indo, mas o próximo passo não está nada claro. O governo está se atrapalhando cada vez mais, né? E eu nunca vi, falei isso no artigo da Carta Capital dessa semana, eu nunca vi um ministro da Economia sabotar a própria economia como faz o Paulo Guedes. Ele passa o tempo inteiro dizendo que o setor público entrou em colapso, que faliu, que quebrou. Como é que se recupera a confiança dizendo esses exageros, né? Porque não é nem verdade. Não sei o que passa pela cabeça dos governantes brasileiros que acham que podem recuperar a confiança falando mal, exagerando negativamente sobre a própria situação do país, né? Então, eu vejo que, vamos dizer, que a gente consiga crescer 2%, pode ser, nos próximos anos, 1,5%, mas não vai muito mais do que isso, né? E a população cresce 1%, 0,8%, então, e nós estamos lá embaixo, depois de uma recessão profunda, né? Então, não acredito que a economia cresça muito, mas posso estar enganado, você sabe que economista não prevê nada muito bem, daqui a um ano você pode me cobrar que a economia está brilhante aí, como é que foi? Mas eu não acredito realmente, porque não está sendo feito nada que leve a economia a essa recuperação. E o risco de uma nova recessão global, o senhor acha palpável? Existe esse risco porque há uma desaceleração geral, né? Na China, na Europa, o Japão está estagnado. Os Estados Unidos ainda estão crescendo, mas há sinais preocupantes na economia americana também. Então, se a economia americana embicar para baixo, com a desaceleração em várias outras partes do mundo desenvolvido e emergente,
é bem possível que sim haja uma recessão. Aí o quadro se complica aqui, né? Porque a economia já está fraca brasileira. Se sofrer um choque recessivo externo, aí nem esses 2% que eu mencionei, ou 1,5% viriam, né? Agradeço bastante. Professor Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, está lançando um novo livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Os lançamentos acontecem ao longo dos próximos dias, né, professor? O livro vai chegar às livrarias ainda ao longo dos próximos dias. Eu agradeço quem nos acompanhou e agradeço muito, muito a disposição do professor de nos dar essa entrevista. Obrigado. Obrigado, Sérgio.